Olá, sejam bem-vindos ao Além da Linguagem. Eu sou André Cavalini, professor de língua portuguesa, hipnólogo, jornalista. E este podcast ele é o segundo bônus da série de 5 episódios sobre ancoragem. Se você quiser saber mais sobre a ancoragem, por que eu comecei a falar sobre isso, todos os recursos que eu trouxe para estimular a criatividade, para estimular o pensamento, a concatenação das ideias, a proposta de como você chegar ao seu público, como você desenvolver, com base na ancoragem, utilizando as âncoras, os links, frames e scripts, todos esses recursos. Ouça essa série, ela tá bem legal, eu pesquisei bastante para falar sobre isso e é um assunto que eu adoro. O primeiro bônus que eu gravei, ele fala sobre alguns itens lógicos e criativos para você ter em mente quando você for produzir um texto. Seja qual for, seja um texto para ser lido num podcast, seja um roteiro de uma história, ficção, seja notícia, seja qual for a sua saída, né, qual for a plataforma que vai ser posto esse material, são 6 itens que servem para você pensar, provocar o raciocínio seu como autor, como criador, mente criativa, tá certo? E aí, para não ficar muito longo, eu quebrei aquele bônus e criei esse segundo aqui. E aqui, qual que é a proposta? Eu fiz um exercício criativo comigo e eu quero mostrar esse exercício para você que está ouvindo, para você entender um raciocínio prático, tá bom? Já não vou mais falar de teoria, eu vou só jogar o original e o que eu fiz, e aí a gente vai poder ver na prática como que eu fiz um processo criativo para criar 2 narrativas. Qual que é o exercício? Eu peguei uma estrofe de um poema, o poema chama-se O Buraco, ele está no site www.alendalinguagem.com, na seção postagens está lá O Buraco. Eu peguei uma estrofe, a estrofe tem 6 linhas, 6 versos, e eu transformei em 2 desenvolvimentos narrativos. Um do narrador em primeira pessoa. E o segundo eu falei como um narrador em terceira pessoa. Tá legal? Então eu vou ler para vocês agora o original e logo na sequência eu já vou ler os desenvolvimentos. Tá legal? Então vamos lá. O original. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar saída. Primeiro desenvolvimento. Sinto frio. Não sei onde estou. Abro os olhos e não vejo nada, além de uma luz distante acima de mim. Paredes úmidas ao meu redor indicam que estou numa espécie de buraco. Não sei como vim parar aqui. O desespero começa a tomar conta dos meus pensamentos. Estou tremendo, um misto de frio e medo. O tempo passa e a esperança de uma solução começa a desaparecer. Preciso de ajuda. Segundo desenvolvimento. Com sua roupa chique de esportista, ela corria para a academia, atrasada para a aula. O celular vibra e ela, sorridente, desvia a atenção para ver quem é. Oi, amiga, já estou chegando. Avisa a galera para esperar mais 5 minutos, disse afobada. Numa fração de segundo, a garota desaparece numa cratera aberta no meio da rua. A queda é feia. Da rua não é possível ver a moça dentro do buraco. No fundo da cratera, a esportista jaz desacordada. Minutos depois, o telefone toca. A jovem abre lentamente os olhos. No escuro do buraco, apenas a luz da tela do aparelho ilumina o espaço. Atordoada, a moça tenta atender a chamada, mas não consegue. Com a lanterna do celular, ela explora o lugar e aos poucos começa a entender o que aconteceu e aonde ela está. Ela toca a parede úmida e a lanterna mostra que ela está abaixo da rua. A luz se apaga. Deus assustados tentam reativar o aplicativo, mas a bateria acabou. Um tremor percorre o corpo da garota, que rapidamente começa a gritar por socorro. Sua voz abafada mal pode ser ouvida da rua. É isso. Você viu que eu peguei 6 versos e eu explorei. Eu fui criativo ali, eu não pus freios, não pus limites na minha tentativa de transformar os versos em narrativas.
fiz 2 vezes o mesmo exercício, né? De transformar aquela estrofe em uma narrativa em primeira pessoa. Depois eu tentei fazer uma perspectiva em terceira pessoa, descrever bem a cena. Obviamente que eu tive um cuidado de escrever o texto, o que eu estou falando aqui, não estou lendo totalmente o que eu escrevi, tá bom? Eu estou interpretando, e é um exercício muito legal mesmo. Eu fiz algo parecido na pós-graduação, né? Eu sou especialista em língua portuguesa, né? E no último semestre a gente teve a pedagogia do ensino superior, e lá a gente trabalhou bastante como buscar do seu aluno, né, as respostas criativas, tal, e esse exercício parecido, né, eu adaptei para essa situação nossa agora. E é muito interessante porque ele realmente te faz pensar. Então, faz isso. Se você está travado, está tentando achar uma saída para um texto que você está escrevendo, se você nunca escreveu um texto e morre de vontade de fazer isso, pega uma frase, puxa uma frase qualquer, pega um meme e inventa uma história para ele, sabe? Muitas inspirações vêm disso. E não faz isso com freio, não. Senta e escreve. Escreve. Simplesmente. Depois lê, muda, pensa, mas é muito melhor você criar em cima de alguma coisa que já existe do que se você criar no abstrato. Concorda? E você cria, você produz material quando você começa a escrever. Tá bom? E é isso. Esse foi o bônus, o segundo bônus dessa série sobre ancoragem. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, aprendido alguma coisa. Eu me diverti muito fazendo, pesquisando. E esse exercício especificamente que eu estou mostrando agora, eu gostei muito de ter feito. Certo? Não deixa de acessar o site, tem bastante material lá. www.alendalinguagem.com, Facebook e Instagram, Além da Linguagem.